Palanca. O bairro surgiu por volta de 1960. Nesse período, havia pouquíssimos sobrados onde moravam operários portugueses, proprietários de lojas e bares que funcionavam no bairro operário. Na altura, dada a falta de serviços sociais, o Palanca, estendido numa área de cerca de 15,5 km², funcionava como uma espécie de dormitório dos comerciantes brancos que passavam o dia todo noutras bandas e à noite iam ali apenas para acampar. No entanto, o privilégio de estar próximo do centro da cidade fez com que a zona fosse catalogada pelo então colono português para receber uma gama de serviços, edifícios e outros tipos de infraestruturas urbanas. O projeto começou com o alinhamento das ruas. É por este motivo que, apesar de ser um gueto, hoje o Palanca é tido como um dos poucos bairros de Luanda que não tem becos. As ruas são paralelas, definidas por ordem alfabética, o que permite uma circulação sem grandes constrangimentos, apesar dos buracos e charcos que invadiram a área nos últimos anos. Com a chegada da independência, a urbanização do Palanca não teve sucesso. O povo que vivia noutras partes de Luanda foi para lá ocupar os terrenos, as casas deixadas pelos portugueses. Daí foram nascendo residências de construção precária e cada uma a seu estilo. Ao meio de tantos desafios, poucos recursos humanos, à semelhança dos outros bairros de Luanda, o bairro foi crescendo de forma vertiginosa, tal como disse o urbanista Cláudio Fortuna. A zona conheceu um crescimento acelerado. De acordo com o especialista, as administrações funcionavam na lógica dos despachos rápidos. Construiu-se sem respeitar as normas urbanísticas, nem se teve presente um modelo ou um plano diretor, afirma. Todavia, na altura da ocupação da zona, foram maioritariamente os cidadãos provenientes da parte norte do país que fixaram residência. No pós-independência, as pessoas do Is, Zaire, boa parte da etnia Bakongo foram acusados de canibalismo e não encontravam em Luanda muitas alternativas ou zonas para viver. Eram injustamente discriminados e alguns foram torturados e mortos. Nesse contexto, o Palanca, na altura ainda pouco habitado, serviu como refúgio em função da discriminação. Os que já moravam na zona recebiam outros conterrâneos que chegavam a Luanda. Esta unidade transformou-se em laços inseparáveis, o que permitiu a criação da grande comunidade Bakongo na capital do país. A proximidade geográfica e cultural atraiu imigrantes da vizinha República do Congo, além de angolanos refugiados que decidiram regressar, mas que já haviam assimilado a cultura congolesa. Muitos destes entraram no país por vias ilegais, através das fronteiras. São mais de 2.511 quilômetros de fronteira comum que Angola partilha com a RDC, nas províncias do Zaire, Uís, Lunda Norte, Zaire e Cabinda. Para fugirem da polícia, muitos imigrantes recorreram à falsificação de bilhetes e outros tipos de documentação de identificação. O esquema é facilitado por uma rede de falsificadores comandados maioritariamente por cidadãos nacionais. No Palanca, os congoleses viraram-se de todas as maneiras para sobreviverem. Da Avenida Pedro de Castro Vandune Eloy até o bairro Popular é a principal paragem de negócio, diversão e encontro entre moradores e transeuntes. A movimentação nesta rua é feita em dois sentidos, diferente de outras zonas de Luanda. Aqui os táxis não são os famosos azul e branco. Pequenas viaturas, muitas vezes em estado débil, assumem este serviço de transporte de pessoas e mercadorias ao preço de 150 kwanzas. Os condutores destes veículos, muitos dos quais sem carta de condução, levam passageiros do Palanca até os bairros Camama, Cacequel e Congoleses. Pastor Helder, há quanto tempo encontra-se neste bairro? Nesse bairro eu me encontro há cerca de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E durante 2 anos, qual a observação que faz do bairro Angalo, propriamente Palanca? A observação que eu faço desse bairro do Angalo realmente é um bairro muito povoado, muito agitado, em que aglomera muita gente em vários setores. É um bairro que praticamente exige muito
Muito trabalho ainda. Há muito trabalho que se requer aqui nesse palanca. Que tipo de trabalho o pastor está a fazer, missão? Trabalhos que não concernem a palavra de Deus, a evangelização, trabalho de oração, a fim de tirar algumas pessoas que se encontram no mundo da delinquência, no mundo da prostituição. Aqui o bairro do Palanca, o que mais predomina aqui é a prostituição. Isso. O pastor tocar num assunto muito profundo e que de fato está me deixando aqui perplexo. Realmente. Há muita prostituição no Palanca? Há muita prostituição e há muito alcoolismo, muita bebedeira aqui no bairro Isso é do verdade? Palanca. Isso realmente grande irmão, como está? acontece muito Tá isso fixe, aqui boss. nesse Como é? lugar. Tá tudo bem? Tá tudo bem, muito bom. Sou mecânico. É mecânico? Eu estou aqui, nesse bairro, na banda É mecânico aqui do Palanca, não é? do Palanca, sim. Vivo aqui no Palanca há quanto tempo? Já dá muito tempo, já 7 anos aqui. É? Sim. O pastor está a dizer, o pastor aqui, que está no Palanca há 2 anos, já dizer que aqui no Palanca o que também reina muita prostituição. Concorda com isso? É verdade? É verdade mesmo. Há muita prostituição aqui no Palanca. Sim. É assim, nesse bairro aí, tá mais tá andando bem, tá vendo? Então, mas tem determinação, não tem catundo. Tem catundo, vai roubar na lado dele. Então, mas aqui, nada. É normalmente. E aí eu sei que. E aí eu já vi o barulho que eu faço. Não veio, tá aqui. Vem lá, o bagulho não vai nem bater, não vai ficar. Papote, eu estou aqui, sou mestre mecânico, mas sou criança, pessoa, não vou me considerar, porque esse aqui é tudo o carro, eu vou fazer. Então, mas, vou escutar essa coisa, pastor vai falar, é normalmente, então, tem technição, tem muito inteligente, tem no Palanca, agora, pessoa boa, não me conhece, agora é assim, vou viver como? Velho, vem falar. Mano, forte abraço. Como está o mestre? Como está? Eu sou mestre Denzo. Como é que é mestre? Denzo, Xingong, Xeme, Vive aqui no Palanca há quanto tempo? eu aqui no Palanca, já estou a fazer que 20 anos aqui no Palanca. 20 anos. 20 anos, mas agora não vi mais no Palanca, vivo no Bita Progresso. Vive no Bita Progresso. Já comprei minha casa no Mas Bita Progresso. trabalhas aqui no Trabalho Palanca? aqui no Palanca, minha oficina aqui. Aquela tua oficina? É aqui. Oh, muito Oficina bom. aqui. Trabalhar comigo mesmo. Não, vem aqui na oficina, Vamos lá na oficina do mestre. Minha oficina está aqui. Aqui de mim. Exato. Aqui é a oficina do mestre. Mestre, vai vai deixar aqui, o teu oficina. contato, já? Sim. Aqui está a oficina do mestre. É quando o mestre faz o seu trabalho. Mas o mestre... Vem mestre, vem aqui nos acompanhar. O mestre repara todo tipo de carros. Repara todo tipo de carro, eu sou bate Carro tem acidente. Até avião. Todo avião que eu vou fazer. Eu sou trabalho mecânico. Todo mundo... Sou criança, tá conversando, pegando tua bem guiado. Eu estou no bacana. Não, deixa eu falar. Tá conversando contigo. Mas Ele bomba aqui, mas eu sou mestre, mecânico, tá vendo? Mas tá trabalhando com ele. Então, mas ele tá no lado dele. Pode falar um pouco, não pode? Sim, é normalmente, tá vendo? Ele pode trabalhar. Deixa aí, depois você já falar, deixa mesmo pra falar, depois também fala. Não estou falando, você também tá falando. Não, eu não sei Sim. bem, para saber qual é a ideia. Tá bom, é assim. Mestre, o mestre repara todo tipo de carros, né? Sim. E esses carros que estão aqui, já estão a ser reparados ou são carros que os donos abandonaram? Não há dono abandonado. Já fizemos trabalho. Agora, sabe, esse momento também dinheiro tá difícil. Né? É por isso que, tipo, esse carro aqui, o dono está comprando, ele comprou sua carcaça. Mas nesse momento está comprando aquelas peças, só um bocado. Ok. Para comprar o carro. Comprou apenas a carcaça. Sim. Está praticamente a comprar os acessórios. Isso, comprar isso. motor, comprar os acessórios. É isso. Exato. Esse aqui também já acabou. Agora, o dono está esperando que o dono para vir buscar. Esse aqui, conforme você sabe também que acaba de matar o dono. Até hoje. Azul branco. Sim. Muito bom. E esta cisterna? Essa aqui já entrou semana passada. Já estou a fazer trabalho. Até tá segunda-feira o dono vai levar. Vai levar na segunda-feira. Hum. Mestre, se alguém quiser solicitar teus trabalhos, qual é o contato telefônico? O meu telefone é 927 927 17 17 81. 81. Muito bom. E o teu contato, mano? Papote, eu sou mecânico mesmo, trabalhar tudo carro, tudo marca do carro, tá a ver? Meu número de telefone é 9
5, 6, Sim. 4, 7, Sim. 4, 7, 6, 8, 6, 3. Tá bem, mano. É meu número de telefone, Qual é mas o tá teu trabalhando. nome? Mestre quem? Perfeito, tá trabalhando carro tudo. Mestre... Quadradinho, tudo, marca, vou trabalhar. O mestre que falou conosco há pouco tempo disse que até avião ele consegue reparar. Também reparas avião? Não, esse aqui é reparar avião, esse aqui é mentira. Não, esse aqui vai falar, esse aqui é coisa aí normal, é verdade. Verdade está trabalhar carro, não avião. Avião, está no sítio, vai reparar avião. Mas carro vai entrar, Então só reparas mesmo o carro, não é? só carro, avião não. Tá bem, que tipo de carro o mestre repara? Eu reparo Suzuki, Corolla, Nissan, quadradinho, tem mesmo boa de marca, Hyundai, Suzuki Alto, Suzuki, Jimmy, sabia mesmo. Mano, muito obrigado. Tá Um fixe. forte abraço, desejo sucesso. já? Obrigado mesmo. Tá, na vou continuar aqui com o nosso irmão pastor que vai continuar a nos falar sobre o bairro. Tá fixe, gostei mesmo, pastor, essa coisa, tá fazendo isso, Yeah. tá bom. O pastor diz que este bairro é um bairro que as pessoas são acolhedoras, não é? Acolhedor, é um povo muito unido, é um povo povo unido. simples. Um povo Um simples. povo simples. E na sua maioria desse povo é um E aqui povo- onde estamos a passar é uma igreja. É uma igreja. Aqui Sim. no Palanque é assim. De 10 a 10 metros tem uma igreja. É uma igreja, De 10 10 a a 10 10 metros. metros tem igreja. Uma igreja. Então, um dos lugares que mais aglomera igreja é aqui o Palanca e Mabores, Kwanza. Esses lugares há uma grande proliferação de igrejas. Igrejas. De igrejas. E também é possível ver panfletos de pastores nas paredes enquanto a gente passa. Por exemplo, aí daquele lado há um panfleto. E Sim. por onde passamos também, vimos muitos panfletos pelas ruas. Aqui em todas as igrejas normalmente encontra panfletos assim estampados na porta da igreja. Na porta da igreja. Porque aqui é comum as pessoas olharem para o pastor e ver como se fosse um mentor, Deus. Muito por isso é que aqui, normalmente essas igrejas aqui no Palanca, na sua maioria, eles têm mais aquele evangelho egocêntrico, não é mais Ok, assim o evangelho- cristocêntrico. Não no contexto geral. O papá vai mudar a tua vida, o papá vai te consultar, vai te dar um medicamento, o papá vai fazer com que você que não é mãe de filho venha a ser mãe de filho. Elas focam em si. E a Bíblia mostra algo muito importante, que olhai no autor e consumador que é Jesus Cristo. Um foco da mensagem tem que ser Cristo. Então as pessoas não olham mais Cristo como um salvador, o mentor, o autor. Não, eles olham como o papá é que cura, o papá. Então nessa área do Palanca, o cristianismo é muito à base de disputa, luta. E lutam para ver Tem quem... havido disputa entre pastores e também entre igrejas. E isso é comum, é comum. É praticamente normal aqui. É que é Vamos normal. continuar. A igreja, pastor com pastor, está a disputar para ver se outra igreja tem mais aderência. Então não importa, outros até vão buscar outros mecanismos místicos. Sério? Vão em caminhos Mas místicos para poderem entre ter... pregadores é possível isso? Nós estamos numa geração muito diferente. Essa geração de hoje é do mediatismo. As pessoas hoje, para poderem subir ou crescer nas suas denominações, ter certos números de almas, de crentes, então eles não importam o que tiver que fazer para ter o número de crentes. Então, a base fundamental de muitos, às vezes eles vão em certos caminhos, buscar certos elementos, enfim, para poderem meter nas portas das igrejas, amarrar o outro pastor para não ter credibilidade, para não ter povo. E é uma luta do evangelho terrível. Aqui para se vencer aqui, cara, a pessoa tem que estar mesmo forte espiritualmente. Senão tem que ser alguém de muita oração, muito jejum, muita entrega, porque aqui para se vencer é uma luta enorme.
É uma luta enorme. O pastor está a dizer que existem alguns pregadores que pegam pó de pemba. Pegam pó de pemba e lançam na porta de uma outra igreja. Alguns até vão na Índia, vão na Nigéria, vão no Congo, aí vem olha, o papá foi no Congo, trouxe esse casaco aqui. E quando ele pega no casaco, atira o casaco na igreja, a igreja cai, e aí olha o papá, todo mundo dá glória ao papá. Quer dizer, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é atribuída ao homem. E a Bíblia diz que a glória de Deus não pode ser dividida, a glória do Senhor, não pode ser dividida com ninguém. Eu de facto estou aqui pasmo, estou perplexo pelo fato do pastor dizer que existem pregadores, não de forma generalizada, não está generalizada. Não generalizada. Exato. Não está generalizada, dizer que existem alguns, não todos, mas alguns que têm essa tendência de recorrer no misticismo, pegar pó de pemba e lançar outras igrejas para amarrar outras igrejas. Mas é normal, pastor, é normal? Isso é normal? Nos dias de hoje, algumas denominações, elas acham como se fosse vivem isso como se fosse uma coisa normal, vivem isso como uma coisa normal. E na sua maioria daqui dos que mais predominam aqui como congoleses e tal, eles já têm suas igrejas onde eles mais se identificam como quando vai numa igreja, normalmente onde eles só querem um lugar onde o papá está a revelar, o papá está a profetizar. Não que às vezes isso seja algo que não pode acontecer, tudo bem, mas o papá que revela, o papá que faz aquilo, Então, hoje, nos dias de hoje, as denominações é uma luta. Uns vão mesmo em lugares místicos, fazem pactos para amarrar, enfim, eles são capazes Mas de... amarram simplesmente outros pregadores, outros crentes, ou amarram também a população do bairro? A população em si, também muitos deles são aprisionados, são amarrados. O bairro do Palanque é um lugar onde tem um povo que, na sua maioria, é muito evangélico. A geração que nós temos atualmente são a geração que não quer esperar em Deus. Eles não querem depender de Deus. Pressa, não é? Tem pressa. Eu quero hoje, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Não importa o que tem que ser feito, mas eu quero hoje. Tem que acontecer hoje. No passado, as pessoas tinham aquela dependência de Deus, esperar em Deus. Nós vimos que Abraão foi dado a promessa, mas ele esperou em Deus, até que a promessa se cumprisse. Mas nos dias de hoje, nós temos um mediatismo. O mediatismo a pessoa quer hoje. Não importa se o que tem que ser feito para conquistar. Não importa se o outro adquiriu como, mas eu quero hoje. E muitos desses pastores, que não generalizando todos, alguns deles vão sempre usando práticas ocultas, misticismos, para poderem terem mais aderência, credibilidade nas suas denominações. E o mais agravante é que também optam em amarrar outros pastores que são colegas e até mesmo irmãos em Cristo. Irmão em Cristo. O que o pastor tem feito para poder inverter o quadro, inverter essa situação? De maneira que entre pregadores aqui no Palanque haja união, entre irmãos haja união. O que o pastor tem feito? Olha só, aqui nós temos feito de todas as maneiras. Temos levado o Evangelho, a palavra de Deus para muitos, a palavra de Deus, oração, levar para muitas dessas pessoas que se encontram numa situação do gênero. Então, o Palanca é um lugar onde a prostituição predomina, o alcoolismo predomina constantemente. Se formos para entrar a um bar, nós vamos encontrar numa mesa onde está 2 pessoas, mas já tem 40 garrafas de bebida já consumida. Ainda, quer dizer, eles sentam aí desde as 14, muitos deles só saem às 0 hora, 1 hora da manhã. No momento que o bar fecha. O bar fecha, quer dizer, as pessoas vivem isso no seu cotidiano. E relativamente à prostituição, qual tem sido
a razão de tanta prostituição cá no Palanca? A prostituição, uma das razões da prostituição é muitas pessoas, a necessidade. As pessoas optam mais pela necessidade. Se nós formos para ver, apóstolo Paulo na Bíblia diz que aprendi a viver em todos os momentos, tanto nos momentos de fome como no momento de abundância. Então, quando a juventude, a geração atual, muitos dessa geração, elas, por não terem Cristo, por não conhecerem Deus, eles no momentos de fome, eles não sabem se posicionar. No momento da necessidade, não sabem se posicionar. Então, muitas dessas pessoas vão e entregam seus corpos para poder suprir algumas necessidades. Isso por causa da falta de emprego? De emprego, a fome, as necessidades do dia a dia. Muitos entregam seus corpos, mas é algo que não traz paz, não traz satisfação, não traz a alegria. E qual seria o método adequado para essas pessoas optarem, pastor? Muitas dessas pessoas, o método mais viável, profissional para eles poderem adotar é eles se entregarem para Cristo. Para além de muitos deles, tem muitos negócios que dá para serem feitos, muita coisa que dá para eles optarem para poder sobreviver, mas algumas delas só querem se envolver nessa prática. Então é um trabalho constante que nós temos feito, mas graças a Deus tem surgido muita melhoria, muitas pessoas têm... Lá na igreja do pastor tem recebido pessoas que estavam nesta prática da prostituição, estavam na delinquência, tem recebido lá na sua igreja? Muitas dessas pessoas que estavam na prática da prostituição, que estavam no mundo da delinquência, que estavam no mundo do álcool, muitas delas têm se entregado para Cristo, têm se convertido. Aqui nessa área do Palanca acontece muita coisa, principalmente assim, mortes, feitiçarias, há muitas mortes trabalhos. Aqui? Sim, há muitas mortes. Aqui a morte que acontece frequentemente. Mas qual é a razão de tanta morte aqui no Palanca? Muitos deles fazem seus pactos. Nós estamos nos Mas vítimas de quem? Vítimas dos seus, de algumas pessoas, alguns parentes talvez. Muitos parentes são... Porque o pastor disse que também existem pregadores que têm lançado pó de pemba, enfeitiçado algumas pessoas e até mesmo amarrado o bairro. Amarram constantemente o bairro. E muitas dessas pessoas que fazem práticas dessas obras ocultas, porque Satanás te dá, mas também depois vem um troco. Há dias atrás atendi um rapaz que ele disse para mim: pastor, o meu avô está gravemente doente. Mas a família toda alegavam que ele era conivente com os problemas da família. Então eles julgavam: se o avô morrer, então as coisas vão melhorar na família. Só que depois o avô ficou gravemente doente. Depois dele ter um dos netos fez acidente e morreu, a recuperação do avô foi instantânea, rápido, ele levantou como se não tivesse acontecido nada. Por que essa razão? Porque muitos deles, quando chegam nesses últimos finais, nos 3 meses do ano, muitos deles fazem seus pactos e eles não podem atravessar o ano sem primeiro oferecer os seus sacrifícios, pagarem as suas dívidas. Então, a dívida dos espíritos. Então, e aqueles que não têm Deus, aqueles que são mais fragilizados, aqueles que menos têm a firmeza na palavra de Deus, se torna alvo facilmente na mão deles. Então, muitas dessas pessoas, nesses finais do ano, os espíritos eles sacrificam. Então, depois dele ter sacrificado, ele ficou bem. Então, pastor, a bruxaria no Palanca? A bruxaria aqui predomina muito aqui. A bruxaria no Palanca? Muita bruxaria. As pessoas aqui, na sua... Mas o Palanca não é um bairro evangélico? Como é possível que um bairro evangélico haja tanta bruxaria? Normalmente isso acontece. A Bíblia diz que nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Esse povo me invoca também, a Bíblia diz isso. Esse povo me invoca de lábios, mas o coração está longe de mim. Isso acontece muitas das vezes a pessoas que invocam Cristo, invocam Deus, mas
muitas delas às vezes optam muito pela prática de bruxaria, pelos pactos e assim sucessivamente. Então, se formos para ver no Palanca, em cada rua, dificilmente você vai encontrar uma rua, se não for na rua A, na rua B, na rua C, na rua Q, em cada rua você vai encontrar sempre a morte fulano, a morte fulano. Não que a morte é comum, a morte é normal, todo mundo está sujeito a morrer, morre. Mas as mortes é assim muito simultânea. Morre-se muito aqui no Palanca? Morre-se muito, acontece muitas mortes aqui no Palanca. Acontece muitas mortes. E como é que são feitos os óbitos, os funerais? Como é que são realizados aqui os óbitos no Palanca? O funeral, na sua maioria, o povo congolês é muito acolhedor, ele é muito unido. Quando se tem um óbito, não importa se é familiar ou não, eles se aglomeram, eles todos dão aqueles sentimentos, conforme a Bíblia diz, chorai com os que choram, eles choram, eles acompanham. Aqui no Palanca, a tala também? A tala acontece frequentemente. Aqui também a tala? Aqui a tala, há vários tipos de tala. Há talas que, quando se faz uma tala, normalmente a tala, quando for preparado para aquela pessoa, podem passar, não sei, mais de 30 pessoas, mas quando especificamente para uma determinada pessoa, só vai pegar aquela pessoa. E a tala é algo que te leva mesmo à morte. A morte. E já uma tala que é tala do coração, que aquela tala... existe a tala do coração? A tala do coração. Aquela tala do coração, ela vai te consumindo por dentro, vai roendo, vai danificando. Qual é a tala mais perigosa? É a do coração? É a do coração. A do coração é a mais perigosa. Mas como é que se lança a tala do coração? A tala do coração normalmente vem de várias formas. Ela pode chegar, a pessoa pode chegar e te dar um aperto de mão. Um aperto de mão. Ou pode paralisar as mãos, ou pode, naquele momento que ela dá aperto de mão, aquilo afeta já no coração. No teu coração. O coração, e aquilo... muitas das vezes a pessoa perde a respiração, a pessoa começa a ter problema porque o coração é mais grande do que a caixa, a pessoa começa a se desfigurar por dentro, os órgãos por dentro começa a se desfigurar até a morte, até levar ela, infelizmente, até a morte. Até a morte, a tala do coração. A tala do coração. E este tipo de tala acontece com frequência aqui no Palanca? Com frequência, com frequência. Muitas delas procuram. E lá na igreja do pastor, já recebeu pessoas com este caso? Vários casos que já nós recebemos na igreja, de pessoas que vieram com pernas inflamadas, com pernas cheias de bichos por dentro, pernas grandes de elefantia. Era uma perna coisa... Perna de elefante? Como é que é perna de elefante? Elefantia, a perna... fica muito grande, a perna fica muito grande, fica toda escura, a perna toda escura. Também uma das formas de tala, também uma das talas. Uma das talas também. Perna de elefante. Perna de elefante. Também uma das talas. É uma das piores talas também que existe. As duas piores talas é a perna de elefante e a tala do coração. Do coração. E o pastor tem recebido esses casos lá na igreja e tem conseguido ajudar essas pessoas? Nós temos ajudado muito a essas pessoas que vêm até nós, graças a Deus, por intermédio da oração, do trabalho espiritual. Deus tem livrado e tem abençoado muitas dessas pessoas que chegam até nós. Então, esse trabalho não para, é constante mesmo, tem sido constante que nós temos feito. Visitar as pessoas que... Há quem diga que alguns bruxos também voam de madrugada, voam de noite de vassoura. Já presenciou algum caso? Ou já tem como pastor alguém que entende do mundo espiritual? Já ouviu falar sobre esta situação de pessoas que voam de vassoura, voam durante a noite? Isso acontece várias vezes. Já vi alguns casos do gênero de pessoas que chamaram, o pastor tem que vir aqui na minha casa porque aqui alguém estava voado, de um momento para o outro ela entrou no quintal, pastor, nós vamos matar. A população já vinha pronto para matar, cada um vinha com objeto, atirava e tentando matar, mas muitas das vezes nós chegávamos na hora exata, no momento exato e não, deixa aqui. Nós optávamos para orar, libertar aquela pessoa e oravam por essas pessoas. Orávamos por aquelas pessoas. E depois aquela pessoa acabava se convertendo ou aquela pessoa
ia embora e voltava nas práticas antigas, nas suas práticas de costume? Muitas delas acabam se convertendo, acabam a aceitar Cristo, se afirmam na palavra, se batizam nas águas e se tornam uma nova criatura. E já alguma vez o pastor perguntou qual é a razão que leva essas pessoas a voarem e depois caírem? Por que caem? Será que o combustível termina? Algumas alegam que o combustível acabou, outras alegam porque passei num lugar onde estava a receber muito fogo e tal, não consegui mais. Aí, mas que tipo de combustível usam? Acho que o combustível que eles usam normalmente é algo assim espiritual, é algo deles místico. Que eles usam. E sobre o pastor já ouviu falar daquelas pessoas que são postas também nas lavras para trabalhar? Já ouviu falar desse feitiço? Essas pessoas são. Isso acontece também. Os que são postos na lavra são pessoas que trabalham na manhombola. Como é que é feito esse tipo de trabalho, de pôr alguém na lavra a trabalhar? Muitas dessas pessoas, elas morrem, mas ela morreu. Olhando para ela, parece que morreu, mas no mundo espiritual ela está a trabalhar. Está em vida. Está em vida, está a trabalhar. E muitas das vezes é feito para poder reforçar os seus pactos, os seus rituais. Então a pessoa trabalha. Quanto mais ela tiver a trabalhar no mundo das trevas, na lavra, onde ela estiver, mais há a probabilidade de crescer a empresa ou ele prosperar mais. Sem falar de algumas pessoas, às vezes, que também já nos procuraram aqui, que têm feridas crônicas. Feridas crônicas são feridas que elas 5 anos não cicatriza, não cura. Porque essas feridas aqui, se o dia que curar, então quem fez aquele pacto vai deixar de crescer na vida, vai deixar de prosperar, o mal pode ir contra ele. Então existem feridas crônicas que são causadas por feitiçaria. Por feitiçarias. Normalmente essas feridas crônicas dificilmente cicatrizam. E já recebeu casos também de mulheres que têm esterilidade, que são estéril, que não conseguem produzir ou procriar? Existem muitas mulheres que não conseguem conceber, que não conseguem ter filho. Por quê? Por que isso acontece aqui? Porque muitas delas algumas entregaram a sua nascença, outras não. Os pais ou os avós, os seus ancestrais, antes de morrerem, deixaram uma dívida. E essa dívida, quem paga é a geração atual. Então muitos dizem, não, fulano de tal, não sei o que, tal, já não existe, mas no mundo das trevas deixou uma dívida. E essa dívida, quem paga? Por isso é que muitos filhos trabalham, não vê o fruto do seu trabalho. Por isso é que muitos lutam, não conseguem subsair na vida. Muitas mulheres com problemas de não ter filho. Porque a geração foi entregue aos espíritos. A geração foi entregue aos rituais. Então, são pessoas que não conseguem engravidar. Quais são os métodos, pastor, para contornar esta situação? O que é que tem que ser feito para contornar esta situação? Para contornar essa situação, normalmente levamos essas pessoas a conhecerem a palavra, a orar por elas, ou fizemos oração, libertação, levamos elas a um trabalho de libertação, a um trabalho de cura, a um trabalho de transformação. E muitas delas, graças a Deus, passam a se tornar mães de filhos, se tornam mães abençoadas. E a vida delas muda através do poder de Deus. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado, obrigado mesmo por nos contar, não é, o outro lado do palanca que nós desconhecíamos. E se alguém quiser entrar em contato com o pastor a fim de receber alguma ajuda, alguma orientação, qual é o contato? Nosso contato é 923 27 45 55. Esse contato está sempre disponível para ajudar a todas as pessoas que passam por problemas de saúde, problemas de mau sonho, pessoas que não conseguem conceber, pessoas que são vítimas dos vícios, pessoas que estão com a vida destruída. Há uma solução. Jesus Cristo tem poder para libertar a sua vida.